tudo que eu abria era Moisés, Moisés, Moisés. E eu falei, mas Senhor, tudo que eu estou vendo aqui já foi falado, já foi digerido, mastigado. O que que o Senhor tem mais para falar? O que que o Senhor quer falar? E aí eu abri vários textos, até vi um texto que tem numa das minhas devocionais aqui do A Cada Dia. E aí eu falei, tá bom. E, enfim, continuei sem entender. Até a hora da gente entrar aqui no culto, eu falei, Senhor, eu tô quase pedindo para alguém falar, porque eu tô ficando. O que que isso tem a ver com a gente? O que que tem a ver? E ficava na minha cabeça assim: Moisés e o povo, Moisés e o povo. E eu falava, e eu falei, tá, e o que que isso tem a ver com a gente? E aí o Senhor me falou assim: são vocês, é o que vocês fazem na casa de oração. Foi muito específico o Senhor falar isso. Então eu quero ler pelo menos uns 3 pontos aqui no livro de Êxodo, onde a gente vai ver uma coisa muito interessante entre Moisés e o povo. E, e o que que a gente, como casa de oração, tem a ver com isso. Moisés 24 é o primeiro. Eu vou ler de 12 a 15, que eu acho que dá um contexto melhor. Eu sempre gosto do contexto, né? É o Êxodo Moisés. 24, né? Oi? Êxodo 24, né? Êxodo 24. O que você falou, livro de Moisés 24. Eu falei o livro de Moisés? Sério? Ato falho, mas também não deixa de ser, né? Hã? Pois foi ele que escreveu, e Sim. o livro é dele. É nada, os direitos autorais não são só dele. Mas vamos lá, Êxodo 24, 12 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte e venha até mim, e fique aqui. Olha que convite, né? E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. E esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês, de, de algo que eu já tinha escrito um tempo atrás. Moisés, ele começou a subir esse monte e ele entrou nessa nuvem e foi subindo o monte de dentro dessa nuvem. Só que para o povo não era exatamente uma nuvem. O que o povo via quando olhava para o monte era fogo, né? Acredito que vocês devem ter reparado aí na leitura. Aos israelitas, no versículo 17 diz: Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. E Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. Quer dizer, olha que coisa doida, né? O que eles estavam vendo? Que Moisés estava entrando naquele fogo consumidor. Mas para Moisés era um lugar de refrigério. Era como uma nuvem. Quando uma nuvem vem, o que que traz para a gente? Um refrigério, né? Principalmente num deserto. Então, isso me chama muito a atenção. Por que que para Moisés era uma nuvem, era um refrigério, e para o povo parecia um fogo consumidor? E nem está dizendo que era um fogo. Embora, né, um pouquinho antes fala assim, ó, no 15 ainda, quando Moisés subia, a nuvem cobriu o monte. Olha só, gente, que doideira isso daqui.
a nuvem cobriu o monte. É isso que está falando aqui. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A gente entende que a glória era essa nuvem. Só que para o povo, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. A Bíblia está dizendo que no topo do monte estava a nuvem, que a nuvem era a glória, mas aos olhos deles era um fogo consumidor. Esse é o primeiro ponto para você guardar aí, e a gente vai agora para Êxodo, Êxodo 27:20. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Então você entende o quê? Que é dever, e a gente sabe muito bem disso já, né? Que é dever dos sacerdotes manter as lâmpadas acesas. Embora os sacerdotes mantivessem as lâmpadas acesas e tinham essa responsabilidade de acender as lâmpadas, mas quem tinha que trazer o azeite puro, as especiarias, era o povo, não eram os sacerdotes. Vamos voltar lá no 20. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas. Mas quem foi que foi lá bater as azeitonas para que se criasse o azeite puro? Quem que foi bater as olivas? Ele fala olivas batidas para a iluminação. Não sei como está na sua tradução, mas aqui fala olivas batidas. Então, era para o povo, os israelitas, fazerem isso. A ordenança da especiaria, da matéria-prima para que se acendesse o candelabro, era o povo que trazia, não era o sacerdote. E a Linda orou muito aí sobre idolatria, e isso me chamou bastante atenção, porque o que a gente tem em mente é que a gente vai para a igreja para receber do sacerdote o fogo, mas quem leva a matéria-prima para o sacerdote poder acender o fogo é o povo, não é o sacerdote. E quantas vezes a gente ouviu assim, né? Quando você já ora a semana toda, quando você já cultua a semana toda, quando você adora durante a semana, você chega na igreja, é outro culto, né? Porque você já está trazendo exatamente isso, as olivas batidas. Só que a gente vai para o culto é como se a gente fosse para o culto com o nosso candelabro apagado para chegar lá e acender de novo. Ou quase apagado, fumegando só, né? Quase lá capengando, e a gente chega lá para, ai, pronto, terminou o culto agora, estou renovado, já estou com candelabro aceso para mais uma semana, se a gente vai para a igreja só uma vez por semana, né? Então, é totalmente o inverso do, do jeito de Deus fazer o fogo permanecer aceso. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, ele vai estar, eu li o 24, ele vai estar em Êxodo 33, 19. 33, 19 é muito incrível também. Êxodo 33, 19 diz assim, vamos ler o 17 para contextualizar também. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória.
Sendo que lá Moisés é muito doido mesmo. Tem muita coisa para falar sobre Moisés mesmo, parece que não acaba. Lá no 24, ele não entrou na glória já? Tá falando lá que ele entrou na nuvem, que a nuvem era a glória. Mas aqui ele ainda pede: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porém ninguém poderá ver-me, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, e em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Tá bom? Então tá, então. E aí acontece que Moisés tem essa experiência extraordinária com mais uma porção, ou uma porção diferenciada, eu diria, da glória de Deus, porque ele já tinha visto coluna de fogo, ele tinha visto o mar se abrir, ele tinha visto os 10 sinais lá no Egito, né, que para os egípcios foram 10 pragas, mas para o povo de Deus foram 10 maravilhas, eu diria, né? 10 sinais extraordinários. Então Moisés já tinha visto muita coisa, já tinha entrado na nuvem da glória de Deus, mas aqui ele ainda pede: eu quero ver a tua glória, me mostres a tua glória, eu te peço isso. E o Senhor mostrou a glória na expressão da sua bondade. Por que que isso foi a bondade do Senhor? Porque ninguém poderia ver o Senhor e continuar vivo, mas Moisés experimentou a bondade de Deus, porque de certo modo ele não viu a face de Deus, mas ele viu as costas de Deus e continuou vivo. Isso foi uma bondade do Senhor sobre a vida dele. E muitas vezes, aqui eu quero trazer o que isso significa para nós, o que tudo isso tem a ver com a gente. Muitas vezes nós nos perguntamos, né, como que Moisés tinha tanta paciência com aquele povo. O povo difícil, né? A gente lê, a gente fala: meu, eu não acredito. Cada vez que eu me lembro que o povo começou a praguejar apenas 3 dias depois de ter atravessado o Mar Vermelho, eu fico pensando assim: qual o problema desse povo, gente? Tem algo mais estrondoso que tenha acontecido na história do que o Mar Vermelho se abrir diante dos seus olhos e você atravessar por ele? Não foi uma travessia de 5 minutos, nem de 10 minutos. Imagina o tamanho, a altura daquelas águas, daquelas 2 muralhas de água, uma de cada lado. Eu piro demais nessa história, né? Eu me apaixonei por Deus com essa história quando era criança, eu já contei isso aqui inúmeras vezes, né? E eu fico, até hoje eu ainda fico, se eu ouvisse pela primeira vez, ia me apaixonar de novo, como continuo me apaixonando cada vez que eu ouço desse Deus que abriu o mar para libertar um povo da escravidão. Só para isso. Porque ele quis fazer isso. Então, aquele povo caminhou pelo meio do mar, em terra seca, com aquelas muralhas de água, uma de cada lado, durante, eu acredito que horas, milhões de pessoas, com coluna de fogo, com nuvem, vendo os inimigos serem vencidos ali, tudo diante dos seus olhos, e não foi ninguém que contou, eles viram tudo o que aconteceu no Egito. 3 dias depois, eles estavam reclamando, querendo inclusive voltar para o Egito. Toda vez que eu fico sempre me perguntando como que eles iam voltar para o Egito, como que eles iam abrir o mar de novo para voltar, para comer as cebolas do Egito, né? Será que eles não lembravam que eles só estavam lá
porque Deus abriu o mar para eles. Que história é essa de querer voltar para o Egito? Vai voltar como? Já aprenderam a fazer uma arca? Aprenderam a fazer navio para poder voltar? Vão voltar nadando, por acaso? Né? É uma coisa muito doida isso. Mas, quando a gente pensa que Moisés viu a bondade do Senhor, a gente entende por que que ele tinha tanta paciência com aquele povo. Um povo obstinado de coração. Mas Moisés, eu acredito que, além de tudo que Moisés já era, ele foi mais além ainda. Eu acredito que ele nunca mais foi o mesmo, por mais nobre que ele já fosse. Ele carregava agora uma porção da bondade de Deus que era algo assim sobrenatural, porque ele viu pessoalmente a bondade de Deus passando diante dele. Ele foi impactado por aquele ambiente. Quando a gente está na igreja, no momento da adoração, ou quando a gente está no monte orando com os irmãos, a gente percebe a atmosfera da glória, aquela atmosfera da presença de Deus, da unidade com os irmãos. É algo tão especial que marca, que transforma as nossas vidas. Pensa a atmosfera deste momento em que Moisés vê o Senhor passando diante dele, ainda que de costas. A minha Bíblia fala bondade, diante de você farei passar toda a minha bondade. Então Moisés deve ter, nunca mais ele foi o mesmo. E em seguida Deus fala, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver, de quem eu quiser ter compaixão. Eu acredito que Moisés ficou impregnado daquilo, sabe? Para suportar milhões de pessoas resmungando, reclamando, praguejando, dizendo que ele estava errado, questionando a liderança dele e tantas outras coisas, e Moisés ainda amava aquele povo, nem Deus já não estava aguentando mais aquele povo, e Moisés fala, não, Senhor, vamos, não mata eles não, vamos mais um pouquinho com eles, lembra-te da tua bondade, porque Moisés viu a bondade de Deus, e aquilo transformou, marcou para sempre o coração de Moisés. Isso é muito extraordinário. Ele conheceu a graça. Moisés conheceu a graça e exerceu a graça com aquele povo, mesmo antes de Jesus ter vindo. Antes da graça de Deus ter sido manifestada na cruz do Calvário, Moisés exerceu a graça. Por quê? Porque ele teve esse momento aqui com o Senhor. Porque ele queria de novo. Ele viu os 10 sinais, ele viu o Mar Vermelho se abrindo, ele viu tudo o que aconteceu, ele entrou aqui no capítulo 24, ele entrou na nuvem da glória de Deus, mas quando Deus fala para ele, dá uma oportunidade para ele pedir alguma coisinha, ele fala, me mostra a tua glória de novo, mais um pouco. O que mais ele poderia querer? O que mais era tão extraordinário quanto isso? E aí, Deus mostra a bondade dele, Deus mostra o que viria lá na frente, a expressão da bondade de Deus em Cristo Jesus. E Moisés foi esse homem cheio de graça, mesmo sem ter conhecido o Filho de Deus, porque ele viu a bondade do próprio Deus naquele dia. E o que que isso tem a ver com a gente? Quando eu perguntei exatamente isso, né, para o Senhor, eu falei, tá bom, Senhor, mas o que que isso tem a ver com a gente? E o Senhor falou, é isso que vocês fazem na casa de oração. Como vocês veem Deus, é como as pessoas verão. Como vocês mostram quem Deus é como as pessoas a quem vocês ministram, ensinam, entenderão que Deus é. Quando Moisés mostra a bondade de Deus perante aquele povo, para com o povo,
ele está dizendo, olha, Deus é assim. Porque Moisés não era bom. Moisés viu quem Deus era. Moisés conversava com Deus face a face, praticamente. Ele tinha uma percepção do coração de Deus. E por isso ele passava isso para o povo. E era para o povo entender que Deus era daquele jeito. Que aquilo era expressão do amor, da bondade de Deus, mas o povo era tão cabeça dura, obstinado de coração, de duro semblante, como diz lá em Ezequiel, né? Que eles não entendiam que aquilo tudo, todos aqueles sinais, o mar aberto, todas as pragas do Egito, tudo aquilo era uma manifestação da bondade de Deus com eles. Deus estava escolhendo ter misericórdia deles. Como ele disse aqui, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vou ter compaixão de quem eu quiser. E Moisés exercia isso, Moisés expressava, era um canal dessa misericórdia de Deus para com o povo, mas o povo não entendia. E quantas vezes Deus está tendo misericórdia da gente? Está exercendo bondade com a gente não entende, porque Deus não está fazendo o que a gente quer, naquilo que a gente enxerga que ele deveria fazer. Mas ele tem sido misericordioso, a misericórdia dele continua se renovando todas as manhãs sobre a nossa vida, e é a causa de estarmos aqui ainda, de pé, para a glória de Deus. Então, o que isso tem a ver? As pessoas vão ver sobre Deus quando nós ministramos a respeito do Senhor, quando nós vivemos nos confessando do Senhor, as pessoas vão ver o que nós deixamos que elas vejam a respeito do Senhor nas nossas vidas. Eu vou repetir, as pessoas vão ver o que nós deixamos visível de Deus a elas, nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Então, em quem que as pessoas podem ler a graça, o amor, a bondade de Deus? Em nós. Ficou em nós. A escrita da bondade de Deus ficou escrita em nós. Nós somos a carta que as pessoas vão ler. Na prática, porque nós temos a Bíblia, né? Mas a própria Bíblia diz que a carta viva de Deus somos nós. Então, a nossa pergunta é: como que eu tenho mostrado quem Deus é? Como eu tenho mostrado quem Deus é? Hoje eu vi um vídeo rápido sobre uma mulher falando que é um absurdo, que é uma coisa que ela acha um absurdo, é você pegar um Uber e quando você está descendo do Uber, o Uber falar para você, vai com Deus. E eu pensei, meu Deus, que nível de, eu nem sei que palavra usar. Que ideia, qual foi a ideia de Deus que passaram para essa mulher, para essas pessoas que entendem o Senhor desse jeito? Então, nós somos quem, quem mostra quem Deus é para as pessoas. Nós temos uma grande responsabilidade. E Moisés, em meio a tantas coisas, a tanto ataque, a tanta murmuração, ele mostrou aquilo que ele percebeu do Senhor, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, que foi a bondade de Deus. A bondade de Deus. E a Linda leu e eu li também hoje pela manhã, proclamei aqui esse Salmo 27, que eu gosto demais, amo demais, fala muito comigo.
E esse é um dos versículos que eu mais bato. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu sempre falo isso para o Senhor. Sempre, no final das minhas orações, eu digo: Senhor, olha, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor no Brasil. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na minha vida. E eu percebi que foi o que Moisés viu. E por isso Moisés foi quem ele foi. Um dos homens mais incríveis da história. Moisés viu a bondade do Senhor. E por isso ele foi o Moisés que ele foi, o líder que ele foi. Ainda que para ele fosse um refrigério e para o povo fosse um fogo consumidor. Mas ele entendia que o povo não tinha experimentado Deus como ele experimentou. Quando ele falava de Deus, as pessoas tinham, essa mulher mesmo que fez esse vídeo, ela deve se sentir afrontada quando alguém diz vai com Deus, quando alguém diz Deus te abençoe, porque ela não conhece a bondade de Deus. Porque se ela conhecesse, ela diria amém. Muitas vezes também, até no Uber mesmo, a gente fala tchau, obrigada, bom dia, Deus te abençoe, bom trabalho, tal. Você fala Deus te abençoe, a pessoa responde obrigado, ou não responde nada, fica calada. Dá vontade de falar, não, é amém, fala amém, você tem que responder amém, né? Mas a pessoa não conhece o que significa Deus te abençoe. E nós ficamos muitas vezes indignados com a reação das pessoas em relação ao nosso Deus. Mas em quem que elas estão lendo quem é o Senhor? É em nós mesmos. É na igreja, na chamada igreja. Deu para entender, gente, o que isso tem a ver com a gente? Deu para entender o que tem a ver com a gente? Então, quando a gente insiste aqui na intercessão, quando a gente insiste em orar pelo Brasil, quando a gente ora pelas eleições, quando a gente, enfim, tudo que nós temos feito aqui ao longo desses cento e tantos cultos, nós estamos trazendo, procurando trazer para a atmosfera das nossas casas, de cada casa que participa aqui desses cultos, a atmosfera do Brasil, nós estamos procurando trazer aquilo que nós conhecemos de Deus. Estamos procurando trazer quem Deus é para esta nação, para as nossas igrejas. Então, nós precisamos, como Moisés, entrar num lugar de maior intimidade com Deus, de entender que esse lugar que às vezes parece até temeroso, assustador para alguns, na verdade é um lugar de refrigério. Para nós é um lugar de refrigério. Pode parecer um fogo consumidor, e muitas vezes ele será, mas, sobretudo, quando nós conseguimos acessar esse lugar através da oração, através da adoração, nós encontramos um grande refrigério e nós ficamos com o encargo de também levar este refrigério para as pessoas, a trazer esta atmosfera de refrigério para as pessoas, ainda que os dias sejam maus, ainda que as pessoas sejam murmuradoras, ignorantes, de dura cerviz, de duro semblante, de coração obstinado, mas nós podemos, se conhecermos esse lugar, trazer essa atmosfera para essas pessoas. Amém? É isso. A vida dele Eu sei que mudou completamente, pelo menos duas vezes, né? Completamente. Foi uma vida completamente mudada, né? indignada, né? Totalmente. E sendo que essa missão
mudou de vez, né? Nunca mais ele voltou para onde ele. Ah, eu vou lá libertar o povo, depois eu volto. Não volta nada. Voltou mais não, né? Ele é constrangedor mesmo. A vida de Moisés é impactante mesmo para a gente. Mas glória a Deus, vamos orar. Senhor amado, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada pelo costurar da tua palavra, Senhor. Sempre há um ponto novo, sempre há algo que nós não tínhamos enxergado ainda. E o Senhor disse que teria misericórdia e compaixão de quem o Senhor escolhesse ter. E é muito notório que o Senhor escolhe ter misericórdia e compaixão das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos porque cada vez que nós olhamos para a tua palavra, para a história, para os teus grandes feitos, nós nos sentimos tão privilegiadas, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor veio até nós, o Senhor se apresentou a nós. E o Senhor sabe o quanto eu te agradeço por isso, pelo Senhor ter se apresentado a mim quando eu era ainda uma criança, e eu tenho tanta consciência de que eu não poderia viver a minha vida, eu não poderia viver neste lugar sem te conhecer, Senhor. Muito obrigada pela tua misericórdia, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor escolheu ter misericórdia de mim, ter misericórdia de cada uma de nós, ter misericórdia daquele povo. Obrigada, Senhor, porque ao longo da história o Senhor tem levantado homens e mulheres para trazerem quem o Senhor é para a humanidade. E nós nos sentimos com uma responsabilidade tão grande, mas também entendemos que te conhecer é a melhor forma de te fazer conhecer aos homens. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, a entrarmos nesta nuvem, que o Senhor nos ensine a te buscarmos, Senhor, assim como Moisés, que nunca se saciava. Ele era, sem dúvida alguma, o mais íntimo de ti, de todo aquele povo, de milhares de pessoas. Mas ele ainda não estava saciado, ele ainda queria mais. Ele ainda queria te conhecer mais, ver mais da tua glória, que sem dúvida alguma era algo absolutamente fascinante para ele, assim como é para nós também. Cada vez que nós falamos de novo de ti, nós nos apaixonamos mais por ti. Verdadeiramente, tu és o amado da nossa alma, tu és o nosso grandíssimo galardão, como disse também Abraão, Senhor. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela tua bondade revelada a nós, não só pelo Deus dos poderosos feitos do Antigo Testamento, mas pelo Pai que nos enviou Jesus, nos enviou o Filho. Obrigada, Senhor, porque nós conhecemos a tua graça, por termos sido perdoados por ela, por termos sido alcançadas por ela, Senhor. Obrigada, porque o Senhor não nos deu somente o perdão através do sangue de um sacrifício, mas o Senhor nos deu também uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós somos muitíssimo privilegiadas, Senhor, e nós queremos te dizer que nós reconhecemos isto, e nós te agradecemos muito por isto. Capacita-nos, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, que também nos foi dado, que também nos foi derramado, Senhor, e capacita-nos nele a mostrarmos ao mundo quem tu és. Aqui, Senhor, como casa de oração, como pessoas que têm um encargo em ti, Senhor, neste lugar, que nós possamos levar e mostrar, de fato, quem tu és, Senhor, de forma genuína, que não seja, que a pessoa que tu és não seja mal vista por nossa causa. Esta é a essência, Senhor, desta ministração, que nós possamos deixar que as pessoas te vejam através das nossas vidas como de fato tu és, que não seja confundido quem tu és com quem nós somos. Esta é a minha oração, Senhor, que não seja confundido quem tu és
com quem nós somos, que nós não venhamos atrapalhar a beleza da tua glória para as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos expressar melhor quem tu és, em nome de Jesus, sem atrapalhar, sem manchar a tua beleza, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto, para a glória do teu nome. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.